Aí, Mauro, olha quem tá aqui. Oi, quem? Olha quem tá aqui. Peraí, deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui. E aí, André, tudo bem? É um tabu ainda aí para algumas pessoas por ser algo novo. A grande maioria de vocês vieram do mercado de compra e venda e tiveram um primeiro contato com a locação aqui na empresa. Outros que estão aqui participando também ou que vão assistir esse vídeo depois são corretores novos. Então, a ideia desse vídeo, entendam bem, eu não quis fazer um vídeo hoje de locação sobre questões técnicas, sobre detalhes de lei de inquilinato, nem nada parecido. A ideia desse treinamento hoje é um treinamento focado em estratégia. É mostrar como pode ser feito estrategicamente para se ganhar dinheiro na locação. Tá? Esse é o foco hoje do treinamento. O próximo a gente pode fazer um mais focado em leis, em amparatos de informação, em conhecimento técnico. Porém, o de hoje é focado nisso. Eu quero falar com vocês um pouco sobre estratégia. Eu tive contato com a locação há mais ou menos uns 8 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa que era uma empresa que só focava em compra e venda. Na verdade, as empresas passaram a focar mais em locação, né, e fazer um trabalho misto depois de 2014, quando iniciou lá uma redução dos valores dos imóveis no mercado, as vendas caíram por causa da crise política que a gente teve no nosso país. E aí algumas empresas passaram a aderir à locação. Eu já tive experiências de locação antes, mas a gente atua no ramo de locação mesmo, como empresa em locação, há mais ou menos 4, 5 anos, mais ou menos isso. Mas a experiência que eu tive foi um amigo que uma certa vez me pediu para fazer um trabalho para ele de alugar o imóvel dele. Eu não tinha experiência nenhuma, foi o primeiro contato que eu tive e eu percebi que era interessante o valor que eu tinha ganho, era bastante interessante. E apesar de você lidar com um cliente diferente do cliente da compra e venda, são tratativas diferentes, são abordagens diferentes. Se você souber fazer as abordagens exatas, você pode sim fazer uma boa receita com a locação. Hoje na empresa, a gente tem a corretora que foi a campeã do ano passado de locação, a corretora Josiane. Ela, para você ver, olha que interessante esse dado, tá? Dados são muito interessantes, números são muito interessantes. Ela foi campeã no passado de locação e ela não faz visitas de locação. Aí você me pergunta isso, Mauro, como é que isso é possível? Então, é sobre isso que a gente vai abordar hoje e falar um pouquinho sobre essa questão. Eu vou compartilhar minha tela do material que eu preparei, para a gente poder ir acompanhando junto. Deixa eu botar aqui em modo de apresentação. O título da apresentação de hoje é Como Ganhar Dinheiro Trabalhando com Aluguel. Muitas vezes eu vi corretores aí na empresa iniciarem um trabalho de locação e em seguida falar, Mauro, eu prefiro não trabalhar, não me adaptei. Só que na maioria dos casos eu percebi que houve um trabalho que foi executado de forma incorreta. E por ter sido executado de forma incorreta, gera frustração, gera desgaste e aí depois gera afastamento. Esse afastamento acaba impedindo que esse profissional pudesse ter mais uma fonte de receita. Se a gente hoje tem uma empresa que você pode gerar receita de diversas maneiras, você pode ganhar dinheiro vendendo, captando imóvel, alugando, você pode gerar receita tendo clientes para lançamento, nós temos cadastro com as construtoras, indicando clientes para portabilidade, eu imagino, pelo menos eu penso assim, tento implementar o máximo de coisas possíveis, que a gente tem que estar aberto a ganhar todos os tipos de receita possíveis do nosso ramo. E dessa forma a gente consegue construir uma receita maior, compondo um percentual daqui e dali. Tá bom? Então vamos iniciar aí como ganhar dinheiro trabalhando com aluguel. Eu queria que vocês colocassem no chat, por gentileza, na sua opinião, qual é a estratégia de trabalho em locação. O que você enxerga hoje? Se você puder resumir isso em uma frase, não precisa ser nada muito grande. Tá? Eu preciso que vocês pensem junto comigo. Eu não quero só falar, eu quero que vocês pensem junto comigo. Na sua opinião, qual é a melhor estratégia de trabalho hoje para trabalhar na locação? Vocês conseguem responder no chat aí rapidinho aí, para a gente lendo junto? É possível? Vou abrir o chat aqui. Chat. Quem consegue responder aí no chat aí, gente? Na opinião de vocês, qual é a melhor estratégia? Quem pode responder? Vamos lá. Quer falar, Júlio? É isso? Pode falar, Júlio. Quer falar? Fala aí, pode falar. Vamos um de cada vez, então. Tira o seu microfone aí, Júlio.
Fala, tá aí, pode falar agora. Não, desculpa, eu estava só testando aqui, mas eu não tenho... Mas aproveita aí e fala, na tua opinião, qual é a melhor estratégia hoje no trabalho com locação? Maurício, infelizmente eu não tenho uma estratégia para isso. Não tem ainda? Eu sou zerado em locação. Então hoje você vai sair daqui com uma estratégia poderosa para isso. Fica tranquilo. Exatamente isso. Fica tranquilo. Vamos lá, ó. A Cristiane colocou aqui no chat. Beleza, vamos lá. Vamos estar aqui de novo. A Cristiane colocou aqui no chat dobradas, fazer visitas nas suas opções. A Célia colocou, não sei, mas facilidade no locar sem burocracia. Quem mais aí tem opinião? Alguém tem mais alguma opinião? É importante a gente pensar junto. A gente precisa pensar junto para alcançar um entendimento que eu quero trazer hoje para vocês. Tá? Uma falou dobrada, a outra falou não sei, mas facilidade no locar sem burocracia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer dar mais uma opinião? Quer dar, Lia? Já que você está tão carente, Lia, participa aí. Deixa eu tirar o seu áudio aqui, Lia. Fala para mim aí. Tira o seu áudio aí e fala para mim, na sua opinião, qual é a melhor estratégia? Você está com o áudio mutado. Ativar. Aí, Já pronto. tá? Já. Na sua opinião... eu acredito até, Mauro, que seja realmente bom. Eu não estou fazendo no momento, porque você sabe que eu não posso ficar andando muito na rua. Sim, e não dá para dividir. Fica tranquila. Não dá para dividir, entendeu? Na sua Mas opinião, eu acho que qual a deve melhor ser realmente estratégia? uma maneira boa de ganhar o dinheiro. E o que você acredita que seja a melhor estratégia, na sua opinião? Qual o tipo de trabalho na locação especificamente? O melhor trabalho? Isso. Eu acredito que você conhecer bem, olha só, conhecer bem o imóvel e conhecer bem a necessidade do cliente. Boa. Porque as poucas fichas que eu atendi, as pessoas... Você mutou aí, Lia, o seu áudio aí. Você acabou mutando, você estava falando. Oi? As poucas fichas que você atendeu, o quê? As poucas fichas que eu atendi, assim, de imóvel que eu tinha posto para alugar, as pessoas estão assim, um pouco perdidas ainda, sem saber o valor total que ela tem que pagar mensalmente. Ela vê o anúncio do aluguel, mas ela não soma. Legal. Mas vamos focar nas estratégias. Vamos lá. Você contribuiu bem, saber entender o perfil do cliente. Beleza, vou te montar aqui de novo. Obrigado. O Thiago colocou aqui no grupo, mais facilidade. Calma aí, rapidinho. O Thiago colocou aqui, vamos lá. Mais facilidade, pois a compra envolve um valor que muitos não têm. Sim, isso na verdade é uma consequência, Thiago. Mas boa, isso é verdade. Pode acontecer muito mais rápido. Cristiane trabalhar com imóveis com valor alto, também é uma boa estratégia. A Célia, aceitar as modalidades de financiamento, também, mas isso depende muito do proprietário. Algumas empresas são muito restritivas, tá? Tem empresas que bloqueiam alguns tipos de modalidade. Nós não fazemos isso. Se o proprietário aceita, a gente também topa e faz, tá? A gente trabalha com prevenção, é diferente. A Thalita colocou, concordo com a Célia, vejo muitos querendo alugar e desistindo diante de burocracia de fiador, depósitos antecipados. Legal, menos burocracia e segurança, a Beth colocou. Gente, vamos lá, vou compartilhar de novo aqui a tela. Obrigado pela contribuição de todo mundo. Vamos votar o foco. Todo mundo colocou e pontuou algo importante, né? Realmente bastante interessante. Todas as pontuações vão contribuir aí com a reunião. E vamos focar aqui. Eu vou passar para a próxima tela. O segredo está na captação de imóveis. Entendam bem, é sobre isso que a gente vai começar falando. Existem diversas estratégias, alguns aí pontuaram consequências, forma de trabalho, mas o segredo de trabalhar a locação, ela está na captação de imóveis. Na verdade, hoje a gente está falando de locação, mas a gente também pode utilizar essa mesma linha de raciocínio quando a gente fala de venda. O maior segredo está na captação de imóveis. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui? Deixa eu passar a tela. Primeiro passo. Como eu posso captar imóveis para locação? Em primeiro lugar, portais de marketplace. Zap, Viva Real, LX, Imóvel Web. Os proprietários anunciam ali, querendo colocar o imóvel para alugar, e você pode entrar em contato por ali. Tá? Segundo lugar, isso é uma estratégia que poucas pessoas percebem e fazem. O imóvel está cadastrado para venda, porém ele não está tendo uma boa performance
ele ou está com valor muito acima de mercado, você percebe que é um imóvel que vai levar muito tempo para ser vendido, o imóvel está vazio, está gerando custos para o locador, para o proprietário, perdão, está gerando custos para o proprietário, e o proprietário ele pode colocar esse imóvel para alugar, mesmo com ele à venda. Ele não está impedido de colocar para alugar e tirar de venda o imóvel. Claro que alguns inquilinos, se perceberem isso na hora da tratativa, eles podem se sentir um pouco incomodados porque o imóvel vai continuar à venda. Mas é direito do proprietário, ele pode alugar e depois de um ano voltar com a venda do imóvel. Ele não é obrigado a esperar o contrato terminar. Isso só é obrigatório, esperar o contrato terminar para o inquilino sair, quando é colocada uma cláusula no contrato chamada cláusula de alienante. Essa cláusula ela não acontece normalmente nos contratos de residenciais. Na nossa empresa nós nunca fizemos isso. A maioria das empresas não fazem. Isso é uma cláusula muito comum para contratos comerciais. Quem tem conhecimento para contratos comerciais pede essa cláusula de alienante no contrato, que é uma cláusula que resguarda ali o inquilino de que o imóvel seja vendido enquanto ele estiver no imóvel. Então, quando ele pega essa cláusula, a verba, coloca isso dentro do contrato de locação, pega esse contrato de locação, leva para o registro de imóveis e a verba no registro de imóveis, tá? Você é obrigado a esperar até o final do contrato. Caso contrário, que é normalmente os nossos aluguéis, existe um contrato de locação residencial, não existe, nenhum deles nossos tem a cláusula de alienante, o proprietário pode alugar, se daqui a um ano ele quer botar à venda, ele pode colocar à venda. A única regra específica para isso é o seguinte: fechou a venda, tá? Escriturou e registrou, registro ficou pronto, o inquilino, por lei, tá? Isso é por força de lei, da lei do inquilinato, ele tem até 90 dias para sair do imóvel após a comprovação e efetivação do registro. Então, efetivou o registro, o inquilino tem 90 dias para sair do imóvel. Então, essa informação é importante para quando você conversa com o seu proprietário, que está com o imóvel caro, que você captou, que não vai ter resultado. Só um minutinho, peraí, só um minutinho. Então, gente, perdão. Então, na verdade, você diante dessa informação que eu acabei de passar para vocês podem captar o entendimento dessa informação e levar isso ao proprietário. Esse imóvel fechado, ele está tendo custos de condomínio, ele está tendo custos de PTU e ele poderia estar tendo receita. O imóvel, há muito tempo atrás, ele sempre foi considerado um ativo, um bem que gerava renda, enfim. De muito tempo para cá, com a desvalorização do imóvel, ele passou a ser um passivo na vida das pessoas. Muitas pessoas hoje possuem imóveis e estão tendo prejuízos constantes e mensais com isso. Então, você precisa, de forma estratégica, trazer essa solução para o seu cliente e, claro, arrumar uma maneira de transformar um imóvel que não ia gerar receita para você, pelo menos não tão cedo, gerando receita através da locação. Legal? A gente também vai depois, a gente está em fase cada vez mais próxima de iniciar um trabalho de locação de temporada e aí a gente vai trabalhar muito focado na Zona Sul também para performar o aluguel de temporada enquanto ele está tentando vender o imóvel. A gente pode programar uma data específica de reserva para os próximos 2 meses, que é o tempo mais ou menos que leva para entregar o imóvel. Enfim, mas esse é um projeto que está em andamento ainda. A terceira questão é a captação ativa. Então, a gente pode também ver placas na rua, contatos com porteiros, moradores do prédio. E eu fiz questão de grifar aí contatos sociais. Por que eu fiz questão de grifar isso? A gente está com um número de novos corretores entrando na empresa, pessoas que estão agora em fase de treinamento, de aprendizagem. E nada melhor, esse momento é o primeiro momento de você primeiro captar clientes dentro da sua rede de relacionamentos. No seu Facebook, no seu Instagram, você reformular as suas redes sociais, colocar uma foto mais profissional nas suas redes sociais, publicar lá na sua rede social que agora você é corretor de imóveis, você está trabalhando com compra, venda e locação, que quem quiser pode te procurar. Criar um textinho bonitinho também para poder fazer lista de transmissão no WhatsApp. Então, você pode criar uma lista com seus amigos, familiares. E nessa lista, cria um texto legal, informando que você pode estar auxiliando eles na conquista e na realização dos seus sonhos, ou para eles indicarem você, enfim. Mas até os mais antigos também. Eu vejo poucos fazendo esse tipo de investimento nos seus contatos sociais. Você está ali no dia a dia trabalhando muito cliente,
né? Eu respiro muito isso. Aonde eu vou, eu não consigo ter uma conversa sem tocar no assunto que eu trabalho no mercado imobiliário. Independente de qual seja a pessoa, um conhecido, um contato, um amigo, acaba sempre surgindo. E sempre quando surge isso, eu sempre acabo recebendo uma indicação. Então, você vê que você precisa, você não tem como. O maior marketing é você vender o seu produto, é você anunciar o seu produto. Esse é o maior marketing. Da mesma maneira que a empresa, para poder ter clientes, precisa anunciar no Zap, no Viva Real, não sei o que, você precisa anunciar quem você é, o que você faz, qual é o teu profissão, qual é a tua área de atuação. E aí, fazendo isso, você vai angariar contatos sociais para isso também. Tá bom? Observação. Lembre sempre em falar dos diferenciais, tá? Vamos passar para a próxima etapa. Os diferenciais. Os diferenciais, primeiro, podemos fazer anúncios para o cliente sem custo nenhum. O cliente geralmente vai anuncia com foto ruim, no LX, que não performa bem no nosso mercado de atuação. O LX performa bem na Baixada, em outros bairros, mas nosso mercado de atuação de grande performance é o Zap. E o Zap é caro. Um anúncio hoje no Zap, se uma pessoa hoje for lá querer anunciar no Zap um imóvel, ele vai ter um custo de 400, 500 reais aproximado aí de anúncio, só no Zap. Se a gente for colocar no papel todos os portais que a gente anuncia, tá? Os 10 portais que a gente anuncia, eu já fiz um cálculo, o cliente teria um custo médio de R$ 1.500 por mês. Sabe Deus lá quanto tempo ele vai levar para alugar ou para vender, que seja. Olha quanto tempo por mês ele teria que ter um custo para esse tipo de retorno, né? Então, nós fazemos isso sem custo nenhum. Isso é um diferencial. Fotos profissionais que aumentam, não só fotos profissionais. O óbvio, entenda uma coisa, o óbvio ele não é óbvio. O óbvio ele nunca é óbvio. A gente tem mania de acreditar que o outro... A gente chega para o cliente e fala, não, porque o meu opcionista, porque não sei o quê. O cara não faz ideia do que você está falando. Ele não vive isso que a gente vive. Não, porque a ONU reais da vida, das contas, ninguém entende. Você tem que explicar, se comunicar de forma que você alcance a atenção do outro. O maior desafio da comunicação está para o comunicador. Não importa sobre qual assunto você fale. Eu posso estar falando sobre a maneira em que as naves espaciais atravessam a estratosfera para chegar no espaço, na física quântica da vida. Se eu souber criar um conteúdo que vai falar a linguagem do meu público, eu vou alcançar a atenção do meu público. Então, você precisa saber falar adequadamente para alcançar a atenção, porque o óbvio não é óbvio. Realizamos foto profissional. Ah, legal, eu também faço foto, eu tenho um celular bom. Ele não entende que isso, estatisticamente comprovado, aumenta em 8 vezes mais as chances de procura do imóvel, né? O tour virtual, o cara pode visitar o imóvel, o cliente pode visitar o imóvel sem sair de casa. Os portais que são anunciados, o custo que isso seria para o cliente de cada portal, quanto isso seria caro para ele, né? E quanto mais portais anunciados, mais chances você consegue alcançar de efetivação de negócio, né? Avaliamos o imóvel, isso incrivelmente, a gente pode falar ali na nossa empresa, vocês de vez em quando passam ali algumas avaliações, vocês percebem que muitos corretores com um tempo grande de mercado não sabem avaliar. E, modesta parte, a nossa empresa tem uma equipe muito boa de avaliadores, né? E isso é importante, porque uma avaliação errada, uma avaliação mal feita, ela pode fazer com que o tempo de objetivação do imóvel demore e frustre o cliente, e gere frustração no cliente, tá? E os diferenciais da empresa com a administração da locação? Isso é opcional, tá? O cliente ele pode alugar com a gente, mas se ele não quiser administrar, ele não é obrigatório, não é obrigado a administrar com a gente. Mas ele pode alugar. Olha, eu posso só alugar, eu só administro. Claro que a maior intenção é puxar a administração, é o foco maior da empresa e o corretor ganha mais por isso. Então é importante se atentar a sempre lutar pela administração e aí você vende esse potencial da empresa para o cliente. A nossa empresa trabalha com atendimento humanizado. Nós temos hoje aí o Quinto Andar, que é um case de sucesso hoje no mercado. Porém, o Quinto Andar possui muitas reclamações de falta de atendimento humanizado. Muita conversação por chat, você não consegue falar com alguém, você não tem uma sede para ser atendido e os clientes acabam ficando chateados com isso. A gente ainda foca muito no atendimento humanizado. Nós temos toda a tecnologia que o Quinto Andar tem, porém, focado também no atendimento humanizado. Isso, na verdade, é uma palavra bonita, que eu até não coloquei aqui, eu gosto de chamar atendimento híbrido. O atendimento híbrido, ele consiste em você ter toda uma assessoria tecnológica, porém, com um atendimento humanizado por detrás. Então, a gente faz, olha que palavra bonita, o cliente escuta isso, né? Atendimento híbrido, a empresa trabalha com atendimento híbrido, aí você explica o que é também, para ele não ficar voando.
Aplicativo de locação. A gente tem um aplicativo das locações administradas, por onde você pode emitir segunda via de boleto, tem pastas de comprovações de comprovantes de pagamento, prestação de contas, do quanto que entrou ao longo de um ano, enfim, ele tira a prestação de contas como ele quiser, controle de eventuais manutenções, se quebra alguma coisa aqui agora no seu imóvel, você tira uma foto, anexa isso dentro da plataforma, o locador recebe aquilo, ele dá um ok para o cara fazer o orçamento, e você vai acompanhando passo a passo dentro da plataforma do aplicativo o andamento daquela manutenção, a autorização, enfim. É sensacional. Ele tem acesso a todos os contratos de forma fácil e prática, as vistorias são digitais também, pode falar pelo chat ali, as meninas ficam no chat online, no tempo comercial, enfim. Contratos digitais, você pode assinar sem sair de casa, isso também é opcional, se o cliente não quiser. O Quinto Andar, eu acho que hoje só trabalha com contrato digital, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é isso. Tá? E existe, a gente também ainda tem pessoas que não querem, não se sentem à vontade, então a gente faz o contrato ainda com firma reconhecida, assinaturazinha, bonitinho também, não tem problema. Total assessoria jurídica, sem custo nenhum, para casos de orientação, cobrança de atraso de pagamento e também de despejo. A empresa arca com esses custos de advogado. A única coisa que o cliente paga é a custa judicial para a entrada no processo, tá? E não é caro, R$1.000, sei lá, enfim. Mas a empresa ela entra com assessoria jurídica total, né? E o principal, que é o que faz a nossa carteira hoje, ser uma carteira com baixa inadimplência, que é um método eficaz de análise preventiva de inquilino. Isso gera segurança e baixo risco à operação. A gente tem mais ou menos o equivalente a uns 20 pontos de análise. E aí entra a questão da burocracia aí que a Célia estava falando, enfim. Locação exige muita burocracia. Ainda é um pouco burocrático, porque a pessoa tem que apresentar os comprovantes de renda, imposto de renda, comprovantes pessoais, referências, porque você está colocando um terceiro dentro de um imóvel que, se não pagar, pode gerar um grande prejuízo àquele locador, né, e um grande problema para a empresa. Então, a gente não trabalha focado em ganhar o primeiro aluguel, a gente trabalha focado em fechar uma locação com segurança e baixo risco. Se não tiver isso, a gente costuma geralmente pendenciar e não vai à frente. Então, isso é uma burocracia, de uma certa forma, mas que gera segurança para a operação e que, no meio de uma pandemia, nosso índice de inadimplência normal era de 2%, ele subiu para 8% e a gente já está regularizando de novo, já caiu para 5%, 4% de novo, em breve vai estar lá embaixo. Então, é um índice muito baixo de inadimplência. Muita gente penou aí, alguns amigos meus do mercado, falaram, Mauro, muito inquilino sem pagar, não está pagando, enfim. Nós, por ter tido esse trabalho de prevenção, a gente consegue minimizar esses problemas. Vamos para a próxima etapa. Agora que você já entendeu o maior segredo do mercado imobiliário, vamos para a próxima ação, que é o funil de atendimento. Só antes de ir, a Nathalie está querendo falar uma palavra aqui. Eu vou liberar. Fala, Nathalie. Não. Não, deve estar no mudo aí. Agora, tá ouvindo? Agora sim. Então, o que eu queria colocar aqui é o seguinte: quando a gente trabalha uma venda, quando a gente vende um imóvel, na verdade, a gente não existe mais um vínculo, né? Existe aquele o pós-venda, né? Mas o comprador, ele adquiriu aquele imóvel e não importa se depois estourou uma infiltração, isso não vem ao caso. Agora, quando a gente se trata de imóveis de terceiro para terceiros, nós intermediando essa situação, sim, é necessária essa burocracia, sim, é necessário todo esse respaldo, porque não é um imóvel que pertence à imobiliária, e sim a terceiros, que a gente está entregando na mão de terceiros. Então, eu acho que tem que ser muito mais burocrático a locação, porque não pertence à imobiliária e existe um vínculo durante 30 meses, do que uma venda que você comprou, acabou, não tem o que reclamar, entendeu? Era isso que eu queria colocar. Valeu, obrigado. Deixa eu pontuar um negócio aqui rapidinho. A Beth, ela está colocando um negócio aqui no chat. Beth, não estou te vendo aqui, mas você deve estar me ouvindo, né? Não estou ouvindo a Beth. A Beth colocou no chat o seguinte: Mauro, IR é personalíssimo. Você não é obrigado a apresentar. O que acontece? Por que a gente pede o imposto de renda para o inquilino na hora de alugar o imóvel? Vocês precisam entender isso, porque vocês não podem estar do lado do cliente por não entender o processo. E quando você fica do lado do cliente, você mostra isso para ele
Ele percebe que você também não está satisfeito com aquela regra e automaticamente é isso que gera a complicação do negócio. Se você, na hora em que é suscitado pelo cliente uma dúvida e uma forma de não estar de acordo com aquilo, e você, na mesma hora, pondera o porquê, tudo na vida é o porquê, você precisa entender o porquê. E você pondera com ele o porquê que a gente pede o imposto de renda, automaticamente ele vai entender sem gerar esse desgaste. Então, ela não está aí, mas eu vou falar por que a gente pede o imposto de renda. O imposto de renda, gente, é um documento onde existem algumas declarações mais pessoais que a gente não consegue ter acesso de outra maneira. Tá? Então, a Beth está entrando. Deixa ela entrar aí. Beth, estou explicando aqui, que eu vi que você colocou no chat, por que solicita o IR. E você precisa entender o porquê para, quando o cliente levantar, suscitar essa questão, na mesma hora você ponderar com ele. Que ele vai entender quando você explicar. Ele pode continuar não concordando, mas ele vai entender. O imposto de renda ele é solicitado porque no imposto de renda você consegue ter acesso a quantos dependentes ele possui. Então, por exemplo, você pega um Mauro da vida, aí ele está alugando um imóvel de 10 mil, um imóvel de 3 mil e ganha 10, está com a renda apertada. 3 vezes o valor do aluguel, com a renda apertada. Condomínio, aluguel e IPTU está dando lá 4 mil, está super apertado. Aí tu vai no imposto de renda do cara, ele tem 4 filhos, ele paga plano de saúde da mãe, ele tem um imóvel financiado, que ele não mora nesse imóvel. Aí ele tem mais um comprometimento de uma prestação de um imóvel, plano de saúde, uma série de outras questões. A renda dele não vai comportar para aquele aluguel, gente. Não adianta ele dizer, mas é meu sonho, eu vou pagar, eu vou me apertar. Qualquer aperto que der na vida dele, ele vai ser o primeiro cara a ficar inadimplente. E a gente não busca inquilinos que vão ser inquilinos inadimplentes. Não adianta a gente pegar para poder fechar e ganhar o primeiro aluguel, porque para vocês não faz muita diferença. Vocês fecham ali e ganham o primeiro aluguel, ganham minha comissão, beleza. Mas esse cliente vai ficar na casa 30 meses. E se ele falhar no pagamento, o proprietário vai me processar se ele perceber que há alguma falha na minha operação de análise. Então você tem que explicar isso para ele. Dentro do teu imposto de renda tem informações preciosas que a gente precisa saber. A sua renda está apertada. Agora, o cara tem uma renda ótima, a renda não está apertada. A gente abre mão já. Quantas vezes abrimos exceção para não ter imposto de renda? A gente procura manter o pé firme. Mas se o cara tem uma renda bem interessante que comporta dentro do aluguel que ele está pegando, é tranquilo, não tem tanta coisa para se analisar. Ou às vezes, por exemplo, o cara tem uma renda apertada, mas no imposto de renda dele mostra que ele tem lá uma aplicação na XP no valor de 100 mil, ele tem uma aplicação na poupança no valor de 50. Esse tipo de informação dá força para a ficha ser aprovada. Porque apesar da renda dele estar bem enxuta, você percebe que ele tem um recurso guardado, ele tem uma forma de se segurar. Aí tu pega o imposto de renda do cara, já está apertado o pagamento, um monte de dependente, o cara está cheio de compromisso e não tem nenhum dinheiro guardado. Não tem como aprovar, vai dar ruim. Vai chegar um momento que vai dar ruim, Beth. Então você precisa entender isso e passar isso para o cliente nesse momento dessa maneira, para ele compreender o porquê disso. Porque ele fala, por quê? Eu não sou de acordo. Não, mas é porque é importante, a empresa pede. Não, a empresa pede, então é uma questão da empresa. Não é uma questão pessoal da empresa, faz parte do conteúdo de análise para a segurança da locação. É assim que tem que ser pontuado. Muda a maneira de falar e me dá o feedback depois de como o cliente vai olhar para esse tipo de feedback que você vai dar para ele. É a maneira que você coloca as coisas, tá? Então, vamos voltar aqui. Opa! Saiu da tela? Espera rapidinho. Tá aqui. Agora que você já entendeu o maior segredo do mercado imobiliário, vamos para a próxima ação. O funil de atendimento. É outra etapa que precisa ser acompanhada. O funil de atendimento, essa fase, gente, ela é a fase mais importante para a realização de um trabalho inteligente. É nessa fase que você precisa ter total atenção para não se perder e sair mostrando, porque ficha de locação chama muito. Você bota um anúncio de aluguel, se ele estiver dentro de um valor interessante, não estiver fora do preço de mercado, ele vai chamar muito mais do que uma de venda. É comum, isso é normal. Isso tem a ver com o ticket médio da operação. Então, se você bota um imóvel ali, pega 20 fichas e for mostrar para os 20, você vai ficar estafado. Vai tomar o teu tempo de fazer venda. Não é assim que se trabalha aluguel, está errado. Não é assim que se funciona. Então, você precisa ali dar uma atenção ao cliente, entender o interesse dele. Você vai compreender o seu desejo e aí você vai partir para a ação. Está aqui o funil. É um funil de atendimento. Legal? E qual é o segredo de fazer isso? Qual é a técnica para se fazer esse funil de atendimento?
coletar o maior número de respostas possíveis. Só que não é só coletar respostas, é fazer perguntas certas. Fazer perguntas certas é uma arte e isso vai requerer muita atenção e treinamento. Beleza? Vamos pontuar um pouquinho sobre isso aí. A arte é a ciência de fazer a pergunta, é a fonte de todo o conhecimento. Não adianta você só obter respostas. O que gera êxito é fazer as perguntas certas. Tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso. O maior segredo da arte é fazer as perguntas certas, é ouvir com atenção e perguntar com contexto. Pegaram? Entenderam isso? Ouvir com atenção e perguntar com contexto. Vamos entrar um pouco mais a fundo sobre esse assunto. Pontos principais na hora da coleta de dados de definição do perfil do interessado. Geralmente, eu vou te perguntar aqui, gente, vocês fazem esse tipo de... Qual é a localização, o tipo do imóvel? Vocês vão me dizer, eu faço, Mauro. Eu pergunto para o cliente qual é a localização, eu pergunto qual é o tipo de imóvel que ele quer. Só que essa forma de fazer pergunta, ela é muito inconsistente. Ela é muito vazia. Você precisa ir mais a fundo. O Conrado falou isso na reunião passada, ele falou sobre o porquê das coisas. Ele tenta entender o porquê do cliente dele. Isso é muito legal porque eu vinha pensando muito sobre isso, estava já com um treinamento baseado em cima disso. Achei muito legal quando ele colocou isso. E ele entendeu o sentido. Você precisa entender o porquê. A pergunta está certa sobre a localização, mas o porquê dessa localização? O que está por detrás disso? Eu quero na Tijuca, ali perto da Uruguai. Mas por que você quer ali? Você trabalha ali perto? Você tem familiares? Não, é porque ali eu tenho um sonho de infância. Não, na verdade, é a minha esposa que quer, eu quero em outro lugar. Se você não entra no porquê, você não consegue entender os detalhes. E se você não entende os detalhes, você não consegue compreender a operação. São nos detalhes que habitam as respostas. Então, você precisa futucar esses detalhes. Pode ser que você não consiga fazer isso de primeira, no primeiro contato de telefonema. Mas ali, naquele momento, já tem que ter algum tipo de abordagem e de entendimento de perfil, de traçar coleta de dados para perfil. Se você pega a ficha e sai direto para ir mostrar para o cliente, você está fadado a fracassar e se desgastar. Esse trabalho é errado, é um trabalho que não gera resultado. Você provavelmente vai ter a impressão de que você trabalha demais e que as coisas não acontecem. E é aí que você está errando. Porque você não está filtrando o seu cliente. Você não está conseguindo compreender o perfil dele e também entender se ele realmente é um cliente em potencial ou se ele é um cliente que está só pesquisando para daqui a um ano, enfim, ainda não está muito certo de mudança, ou eles estão noivos, vão casar em dezembro e ele já está vendo agora. Então, você tem que entender esse perfil. Oi. Desculpa te interromper. Mas isso que o Conrado falou foi muito bacana, eu também achei muito importante que você se envolver, foi a palavra que ele usou, se envolver para entender o porquê. Eu só quero pontuar uma coisa que já aconteceu diversas vezes comigo, tanto com venda quanto com locação, talvez outras pessoas se identifiquem com essa questão. Vamos lá. Muitas vezes você tem que ter técnica, né? E como você fala, o atendimento, o atender com excelência é uma cultura, né? Que a gente tem que adquirir, porque muitas vezes você se encontra com a dificuldade de administrar a ansiedade do cliente, que muitos, tanto para venda quanto para locação, falam contigo 3 minutos, querem marcar uma visita e não querem responder algumas coisas. Eu fico super contente. Hoje, por exemplo, eu peguei uma ficha de uma cliente, que ela é essa cliente que tem essa facilidade de se comunicar contigo e dizer o porquê das coisas. Ela não é aquela cliente afobada que fala contigo 3 minutos. Ela mesma é aberta e te responde, né? Que você quer dizer? Isso. Tem cliente que ele fica zangado quando você começa a fazer essa filtragem e acha que você tem que mostrar para ele que ele quer marcar. Tem cliente que não quer falar contigo nem pelo telefone, quer marcar visita pelo WhatsApp, sem foto de perfil. Tem cliente que você pega para venda, sem foto de perfil no WhatsApp, quer marcar visita com você no WhatsApp, pelo WhatsApp. Então, a gente também, como vendedor e como corretor que trabalha a locação, tem que estar preparado para esse lado contrário, para administrar isso também e não perder o cliente, porque muitas vezes é um cliente comprador, muitas vezes um cliente que vai locar. Em nenhum momento, assim, você está colocando algo que é o dia a dia e é muito importante porque eu estou tentando trazer conteúdo e você está entrando com o dia a dia, isso é ótimo.
A gente tem pessoas aí novos, corretores, isso é muito legal. Isso vai acontecer. O que a Cristiane está falando, gente, vai acontecer. O cliente, às vezes, não quer te responder, não quer te dar atenção, e você vai ser obrigado a ir lá mostrar para ele. Porém, você pode e deve tentar, né, inicialmente fazer. Você não vai conseguir pegar todas as respostas no contato telefônico, tá? Nem com uma cliente tão aberta assim, muitas das vezes você não vai conseguir pegar todas as respostas, até porque tem a questão do feeling. Muita coisa você vai precisar olhar olho no olho para ver o que ela está te falando, para entender, para ter um papo. É a mesma coisa que a gente hoje, o regime home office. Trabalhar em home office é tudo mais mecanizado. A gente faz uma reunião, faz aí, tchau. Eu no outro dia fui fazer uma reunião no centro, que ela ia ser online, acabou não sendo. A gente, vamos ali almoçar, e fomos almoçar, batemos um papo, fizemos a reunião, foi diferente. Houve calor, houve troca, houve energia. Então, o pessoal ele vai te dar muito mais portas abertas para você entrar no entendimento dessas questões. Mas você precisa filtrar antes. Tá? Pode ser que dos 10 que você atenda, 3, 4 não quiseram, mas 6 te falaram. Não, é assim, é assado. E você ali conseguiu definir um perfil. Então, é muito importante você fazer. E não vou fazer porque pode ser que ele não se sente à vontade. Tá? Esse tipo de pensamento ele é um pensamento que não pode existir. Porque você tem que partir do princípio que vai dar certo. Sempre você tem que partir do princípio, para tudo que você faz na vida, é o princípio que vai dar certo. Não, vou fazer porque vai dar certo. Se não deu, você parte agora para o próximo princípio, que é tentar encontrar soluções viáveis para fazer aquilo dar certo. Tá? Então, obrigado, Cristiane. Mas vamos lá focando aqui de novo no conteúdo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmicazinha rápida. Então, vamos lá. Localização, o que está por detrás disso? Trabalho, família, ele tem família ali perto. A tipologia que ele vive no imóvel. Quantos quartos você quer? Isso a gente pergunta. Mas você procura entender em qual ele vive hoje. Por que essa mudança? Você está saindo de 1, 2 quartos, um sala 4, você está indo para o maior. Não, estou saindo da casa da minha mãe. Não. Você precisa entender esses detalhes, porque conversando com ele, você vai começar a entender o real perfil dele. Muitas vezes o comprador ou o inquilino, eles não sabem o que querem. Eles começam a procurar, olhar, acham que é uma coisa e no final acaba comprando outra. Quantos clientes vocês já pegaram que estavam querendo alugar ou querendo comprar? Esse cliente falou, eu não quero na Rua Uruguai, de jeito nenhum. E aí você liga para o cara meses depois, o cara fala para você, cara, Cristiane, eu comprei um apartamento na Rua Uruguai. Mas você não queria lá. Mas eu adorei, o apartamento era lindo, era tudo que eu queria. Então o cliente ele costuma não entender direito o que ele quer. Eu falo, gente, isso é real. Tá? Eu falo isso por experiência própria. Nós estamos procurando apartamento para a gente começou vendo uma coisa, agora a gente está vendo outra, cada hora num lugar diferente. A gente começa sempre tentando definir um perfil. E o papel do consultor em entender o porquê dessa procura vai auxiliar em acelerar o entendimento desse perfil. E quando o cliente perceber que ele está na mão de um profissional que consegue entender todas as frustrações, os sonhos, os projetos dentro do seu âmago, o que estão vivendo dentro de você, dentro dele, ele percebe que você é o cara que ele vai confiar para fechar. Cara, você me entendeu perfeitamente. O corretor ele costuma fracassar nesse ponto. Ele vai no automático, acelerado, falando, estou aqui para ir para uma outra visita, aí vai mostrar um imóvel, costuma levar o cara só para ver um imóvel, entendeu? Não bota o cara para ir em outro, não puxa ele em contato, enfim. Então, é importantíssimo entender isso, os porquês. Quais opções ele já viu e quais interessam? Você vai perceber que perguntando isso, essas perguntas são importantíssimas, tá? Quais opções ele já viu e quais interessaram? Ele vai perceber que muitas vezes ele está te ligando para uma coisa que não tem nada a ver com o que ele está vendo. Porque por um acaso ele viu e aí ele reconheceu a rua, ele, deixa eu ver isso aqui. Então você já sabe que não adianta mostrar aquilo para ele, não é o que ele quer. Você já vai definir um outro imóvel, já vai encaixar uma nova visita, cancelar o que ele queria e já vai trabalhar dentro do perfil do cara, tá? Ele está sonhando alto, está tentando economizar uma coisa que não vai acontecer. Muitos clientes chegam e falam, não, eu só vou investir no aluguel até 2.000. Aí tu vai, faz um trabalho, daqui a pouco o cara vai alugar um outro de 2.500 ou mais, ou realmente ele não tem dinheiro. Então você precisa entender isso, tá? Qual é a real expectativa do cliente, tá? Fundamental para a locação. Na locação, quais as garantias que ele possui? Entenda se ele é a primeira vez que ele está fazendo isso, se ele tem noção de como funcionam essas garantias, de como é feita. Você precisa entender isso com ele, tá? Quais as garantias? Geralmente você vai perceber que ele está perdido ainda. E aí você já vai entender que é um cliente ali inexperiente, que precisa de mais atenção. Então você já precisa ir preparado para falar com ele sobre garantias, para conversar sobre isso com ele na visita, para fazer uma abordagem mais próxima sobre isso.
E aí você vai perceber se ele titubear, se ele fugir dali do assunto. Você vai perceber o tipo de cliente que você vai dedicar mais tempo ou não, tá bom? O ideal é traçar esse perfil antes da visita, mas nem sempre o cliente vai ser receptivo. Foi o que a Cris acabou de falar aí, tá? O Cris. Cristiane, tá aí? Oi, tô. Tá? Eu desmutei. Você entendeu o posicionamento? Eu entendi. Você falou para a gente não já partir para o atendimento pensando nisso, que o cliente não vai ser receptivo. Partir para atendimento achando que vai dar certo, né? Exatamente. E se ele apresentar essa resistência, aí a gente vê como é que faz. Eu acho que a alternativa para essa resistência é exatamente o que você está falando. Aí você vai ter que botar a tua cara a tapa. Não tem jeito, porque é a nossa função. Vai Sim. botar a cara a tapa, não tem jeito. E aí lá no... Como falava como você falou, olho no olho, ou como falava o Elber, olhar no cristalino do cliente, né? Temperatura e E pressão, ver... né? O Elber falava muito isso. Tirar isso a aí, temperatura ver o e que vai pressão do rolar. cliente. Então, gente, e assim, existem técnicas de abordagem que você vai ter que treinar cada vez mais. O vendedor precisa aprimorar as técnicas de abordagem. Quando ele fala com o cliente, ele fala ali sobre uma questão de venda, uma questão de locação, muitas das vezes, para ele também ter essa informação, ele tem um bloqueio inicial. Por que ele tem um bloqueio inicial? Porque você está lidando com uma pessoa, o cliente liga para você e não sabe quem você é. Ele fica preocupado de contar as suas particularidades, de quanto ele tem de entrada para comprar um imóvel, qual é a renda que ele possui, ou, enfim, ele vai se sentir tímido ou preocupado em falar isso. Só que você vai ter que sempre pontuando com ele o porquê disso. O porquê, gente, é o fundamento de você conquistar a confiança dele. Olha, dona Cristiane, deixa eu explicar para a senhora por que eu estou perguntando qual é o tipo de garantia. Porque tem imóveis que o proprietário não aceita caução. E se a senhora for caução, é importante eu perguntar antes para o proprietário. Ele pode até dizer não para você, entende, Cristiane? Mas se você rebate... Sempre que eu faço isso, funciona. Sempre que eu explico por que eu estou perguntando, a outra pessoa relaxa e responde. Essa é a questão. Você amortece o atendimento e você aplica a técnica de abordagem. Não entendo o seu posicionamento, eu entendo que o senhor queira se resguardar sem problema nenhum. A única questão é que eu posso estar levando o senhor para um imóvel que não vai aceitar a garantia que o senhor possui. E aí, aí está perdendo tempo. E o seu tempo, eu acredito que seja muito valioso. Né? Eu dou muito valor ao tempo do meu cliente. Pronto, você matou ele. Você não falou de você, entenda bem. Se você falar o contrário, não, porque o meu tempo é muito valioso. O cara, meu irmão, então faz o seguinte, vamos dar para outro. Aí ele vai me jogar pro alto. São técnicas. É isso que a gente precisa compreender. A maneira de colocar as palavras muda todo o sentido da frase. Então, você vai sempre demonstrar que você está preocupado com ele, em gerar efetivação para ele. Não entre em embate de discordância. Ah, mas eu não quero falar. Concordo com o senhor. Eu, no seu lugar, faria o mesmo. Eu não conheço, não me conheço, eu faria o mesmo. Porém, para que o trabalho tenha efetividade, eu preciso que o senhor, pelo menos, me sinalize qual vai ser. Pode ser assim, ou o senhor prefere, mesmo assim, fazer a visita e a gente conversa pessoalmente. Pronto, amortece ele. Ali você quebra ele. E aí ele vai falar, não, Mauro, eu estou pensando, pode ser fiador, pode ser isso. Ele vai soltar alguma coisa. Ele pode até não ser direto ao que realmente é, mas ele vai soltar alguma coisa. E cada vez que você aplica essa técnica, você alcança mais uma resposta certa. Alcançando mais uma resposta certa, é mais um ponto de entendimento desse perfil do cliente, que você conseguiu somar. E aí depois você faz o seu relatório. Sentir que o cliente não demonstrou muita segurança no que está fazendo, bababá, bababá. Isso se chama CRM. CRM de cliente, o Midas possui um CRM, porém existem N CRMs aí, como o Trello, que eu tenho falado muito dele, mas o Midas possui, você vai lá e alimenta a informação. Porque daqui a pouco você vai lidar com 5, 10 clientes e você vai esquecer. E aí entra também a questão onde o corretor falha no quesito de continuidade de trabalho. Ele pega aquele cliente, atende uma vez, não houve aquele contato do cliente procurar, entrou uma nova ficha, o cliente ficou para trás. E aí você já nem lembra mais o que falou com o cliente. E aí você olha no teu sistema, vê que o cliente está lá 6 meses, você já não liga mais. E você fala, vou ligar para ele, eu tenho a sensação de que eu abandonei ele e eu não vou ser bem tratado quando eu ligar para ele. E muitas vezes isso não acontece. Sempre parte do princípio que vai dar certo. Então, por mais que você tenha deixado o cliente para trás, liga, se apresenta de novo. E aí, como é que está a busca? Você tinha me pedido para dar um tempo, eu estou aqui de novo. Enfim, usa algum tipo de argumentação para conquistar de novo a atenção do cliente. Legal, gente? São técnicas de abordagem, isso é importante. Alguém quer fazer uma dinâmica? Quer fazer uma dinâmica, Cris? Bora fazer. Quer fazer uma dinâmica rápida? Vamos lá.
eu sou o teu cliente. Oi, Eu Cris. quero. Faz você com a Cristiane. Miranda. Miranda e Cristiane. A Miranda, ela Vamos. Miranda pode ser o cliente, a Cristiane vai ser a corretora. Vai lá, Tá bom. Ai, pode Jesus fazer. Atende a amado. ligação aí. Vamos, Cris. Boa tarde. Senhora Oi, tudo Luciana? bom? Você tá bem? Tô bem. Senhora Luciana? Sim, sou a Luciana. Eu sou Cristiane, consultora imobiliária da Bacelar, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Aí a gente vai fazer como se ela tivesse ligado para algum imóvel, Mauro? Como é que a Imóvel, gente isso. Aham. O que a senhora está procurando? Qual o perfil do imóvel que a senhora procura para locação, dona Luciana? Eu estou procurando um 2 quartos com vaga próximo da Praça Sães Penha. No máximo, valor total de 2.500, 2.700. Máximo 2.700. 2 quartos com vaga. Com vaga, preciso de vaga. O total até 2.700. A senhora já tem experiência de locação? Sabe como funciona? Faz a aqui no cliente Rio é a chata, primeira Miranda. vez que eu estou alugando. Faz a cliente chata. Por que você quer saber isso? Por que você está querendo saber disso? Eu estou perguntando porque, assim, tem pessoas que já têm experiência de locação, já alugaram vários imóveis, mas tem pessoas que estão alugando o primeiro imóvel e aí elas não sabem do que é preciso com relação à comprovação de renda e as garantias que os proprietários pedem, né? Então, senhora, desculpa, não é nada Pode pessoal, me mas... explicar como Primeira coisa Não, importante. tudo bem. Como funciona? Você pode me explicar? Rapidinho, Posso? dá um pause rapidinho. É muito importante, você não precisa pedir desculpa. Você não está fazendo nenhum Não erro. pedir desculpa, né? Você não precisa pedir tem desculpa, razão. você não está cometendo nenhum erro. Você está fazendo o seu trabalho. E foca em mostrar que você é a profissional que quer ajudar ele. Entendeu? Ok. Tipo assim, Entendi. existem proprietários e tal, e eu sou a profissional qualificada. O meu papel é esse, é orientar a senhora. O meu papel é conseguir colocar a senhora dentro. São tantas Porque complexidades aí dentro ele desse vai se sentir mundo. como se estivesse sendo conduzido. Né? Acolhido, exatamente. Entendeu? Vai lá, continua aí. Entendi. Tá bom. Vamos. Você pode me explicar? Posso, claro. Como funciona o mercado aqui na Grande Tijuca, no Rio de Janeiro, né? A pessoa tem que conseguir comprovar renda igual ou superior a 3 vezes no mínimo, né? 3 vezes o valor total do aluguel, né? E a gente pede algumas coisas, né? Para essa comprovação. Se for uma pessoa que trabalha com carteira assinada, os últimos 3 contra-cheques. Se for uma pessoa que trabalha informalmente, né? Os últimos 6 extratos bancários. Tá me escutando, dona Luciana? Posso te dar uma outra dica? Estou escutando, é que a minha cachorra está pulando aqui em cima Você tá no primeiro atendimento. Presta atenção, você está no primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento é um atendimento focado em resultados. Se você envolver as burocracias antes disso, isso pode não ser um ponto muito positivo. Não quer dizer que ela não vá, mas pode ser que naquele momento ali você comece a falar tantas coisas e ela fique, nossa, é isso tudo? Isso é importante ser abordado posteriormente. Em primeiro lugar, ela perguntou sobre garantias. O foco, na verdade, é você definir pequenos detalhes para poder partir para a visita. Saber se ela está ciente qual garantia ela tem. Que ela pode chegar e falar assim, isso serve para compra e venda também, tá, gente? Se vai usar FGTS ou não, é a mesma abordagem. Entenda bem, só muda o assunto, a abordagem é a mesma. Então, você vai só entender com ela o que você precisa captar é se ela é um cliente que está amadurecido. A senhora já sabe qual é a garantia que a senhora vai utilizar? A senhora já parou para... Está preparada para alugar, não, eu sei, né? eu vou fazer calção, aceita calção? Claro, só um minuto, deixa eu confirmar para a senhora. Tá? Não adianta entrar em tantos detalhes na primeira abordagem, envolvendo características e burocracias. Você vai sempre ir atrás de só captar as informações precisas para definir se vale a pena você sair daí correndo e para mostrar para esse cliente ou não. Cris, na verdade, eu estou vendo, porque... eu não sei exatamente como é que funciona, eu não sei qual garantia eu vou usar, enfim. Você começa a perceber que esse cliente pode estar tomando seu tempo naquele momento. E aí sim, ela te deu abertura para entender como funciona. Aí você vai conversar mais com ela. Não, fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar, não tem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, você mora na Tijuca? Você conhece ali a região? Enfim,
Aí ela te deu abertura para conversar. Você está falando de tentar fazer a coisa não ficar tão técnica assim logo de início, é isso? Exatamente, vai gerar empatia ao mesmo tempo que você está construindo um perfil desse cliente. Porque se você perceber que ela... se você for ganhando espaço dentro dessa conversa, daqui a pouco ela vai abrir para você. Cris, na verdade, esse foi o primeiro imóvel que eu vi, a gente está pensando ainda em sair de casa, eu consegui um emprego esse mês. E aí você já sente, não, claro, fica tranquila. Eu vou verificar aqui as possibilidades de agendamento e volto em contato com a senhora. Se naquele momento é um momento que você... O que você tem que entender é o seguinte, atender esse cliente, que é um cliente que não está amadurecido para fechar negócio, e deixar de atender um outro cliente que você ia atender, tá? E porque aquele cliente estava mais amadurecido e você perdeu. Você passa a atirar para tudo quanto é lado com uma arma desgovernada. E aí você percebe que você trabalha demais e não vê resultados. É em cima disso que você tem que trabalhar. Eu preciso criar estratégia de organização para essa organização me gerar resultados. Então, eu preciso entender com quem eu estou lidando. Entendi com quem eu estou lidando. Eu classifiquei esse cliente, ele tem grande potencial. Eu vou lá agora mostrar para ele. E eu faço algum tipo... Eu tenho outro aqui engatilhado, que está mais ou menos, eu já pego alguém, Miranda, atende esse cliente aqui, está afim de fazer uma parceria, eu vou atender um outro ali e já parto para o cara que eu senti firmeza. O cara está amadurecido ali para fechar. O cara te falou, não, eu vou fechar com fiador, meu fiador já está com tudo direitinho. Esse cara já está no mercado olhando imóvel, ele já tentou alugar alguma coisa, ele já sabe a lista de documentos. Esse cara ele só está precisando encaixar o imóvel. Ele só está precisando encaixar o imóvel. Aí você vai fazer outro tipo de abordagem. Entender o perfil de interesse de imóvel. Cara, o que você já viu? Aí entra aquela outra pergunta. O que você já viu? Você gostou de alguma coisa? Pô, Cristiano, eu gostei sim. Eu vi um ali, pô, na Conde Bonfim e tal. Mas por que você não fechou? Você entende isso? Você tem que entender por que ele gostou de um e não fechou. E, de repente, é o imóvel que você vai lá captar para fechar para ele. O corretor disse que foi mal condução do corretor, o cara não aceitou a proposta. Cara, me dá o endereço, se importa, eu posso tentar ver para você se está na casa. De repente está na casa e nem está. Aí você vai para a captação ativa, pegar o imóvel que eu já fiz 2 vendas assim, tá? 2 vendas eu fiz assim. O cliente viu, gostou e não botou proposta, porque o corretor falou para ele, você vai botar 50 mil a menos, o cliente não vai aceitar. Nem adianta. Na verdade, nós acabamos de fechar uma venda na loja, em parceria aí com o Lelê, ele está aí na sala, o Lelê e a Ileniara. A cliente viu o imóvel e falou para o corretor, posso tentar uma proposta de 330 mil? O corretor falou, eu não tentaria, ela não vai aceitar. Aí tudo bem, ela falou com a gente, eu falei, claro, vamos embora. Pum! Sabe por quanto ela comprou? Ela comprou por 370. Ela não comprou pelos 330. É questão de conduzir. Você está entendendo? Ela pagou o preço de venda do imóvel. Mas o cara não soube conduzir, porque ele quer embater. As pessoas querem ter embates. Você pensa assim? Eu não. Você pensa que é Bolsonaro, mas eu acho que é o Lula, então vai todo mundo para casa do cacete. As pessoas querem brigar. Duca. As pessoas... Oi? Não, acho que é o Lula, falei. O Duca, ó, tá com... Duca. Cadê Duca? Quer falar, Duca? Vamos lá. Bom, eu acho que foi. Obrigado pela dinâmica de vocês, Miranda e Cris. A gente conseguiu, acho que, trazer aí a mensagem. Pode falar, Duca. Entre na sala aí. Desmuta aí o seu áudio. Bom. Obrigado, meninas. Nada. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Tá, olha só, a questão é bem interessante, porque eu, né, entrando nesse mercado agora, eu vou te falar, eu já estou percebendo que tem horas que eu estou gastando energia com alguma coisa que não vai dar nada. Uhum. Aparece na rede, aparece por isso atender, gente que nem sabe o que quer. Exatamente. Mas eu, até por uma questão de formação, minha formação é essa, eu toda a minha atenção possível e imaginável. Então, muitas vezes, depois eu estou percebendo, estou perdendo tempo com lucro. Como é que eu administro isso nessa hora? Duca, olha Se eu só. percebo que não vai rolar e que eu tenho outro cara que eu preciso falar nele, como eu administro isso nessa hora? Passo para quem? Entrego para quem? A maneira que você vai administrar... cara... Sua pergunta foi ótima, Duca. A maneira que você vai administrar é o seguinte, vão ter clientes que você vai ter que dar a mesma atenção inicial ali de contato, a educação, a empatia para todos eles. Esse é o nosso papel como vendedor, como profissional que lida com o público. A atenção ela tem que ser a mesma. Mas a partir do momento em que você percebe que o seu cliente ele não está amadurecido para um perfil de compra ou de locação, você é o cara que vai orientar ele. Então, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Eu estou aqui lidando com você
E aí eu percebo, Duca, que eu te faço uma pergunta, Duca, vamos lá, vamos fazer um exemplo de compra que você sugeriu. Duca, vamos lá, você já tem um crédito aprovado? Aí você, não tenho. Ah, legal, você não tem um crédito aprovado. Aí você já sentiu que o cliente não sabe o que é, não está com crédito aprovado. O que você vai fazer? Conduzir ele para o caminho que você quer. Porque pode ser que você resgate esse cliente e transforme ele num comprador. Então você vai falar o seguinte para ele: posso pedir um favor para o senhor? Eu estou percebendo, estou possuindo algumas dúvidas. O meu papel é estar aqui em te auxiliar. Eu tenho uma equipe comigo, uma equipe grande de pós-venda, de financiamento. Nós somos correspondentes bancários de todos os bancos. E eu quero marcar com o senhor para o senhor vir na minha empresa para a gente poder conversar pessoalmente. Se você sentir que o cliente está correndo, não dá para me ir, eu não quero, não sei o quê, você vai, simplesmente esse cliente vai começar a deixar de ter um atendimento. Você passa a puxar ele para o seu mundo. Você sentiu que ele não é potencial, que ele só está tomando seu tempo? Puxa ele para o seu mundo e com toda a educação e respeito, não me levem mal, mas eu vou explicar o porquê, use esse cliente para o seu benefício. Você sabe que uma certa vez eu ganhei uma comissão de venda no imóvel, uma comissão de 30 mil. Foi assim, eu peguei o imóvel na sexta e vendeu no sábado e eu ganhei em cima de 30 mil uma comissão. Você sabe como é que eu ganhei essa comissão? Eu conversando com um cliente Bulula, eu já estava lidando com esse cara há uns 4 meses e eu não conseguia mostrar nada para ele. Nada ele queria ver. Eu ligava, nada ele queria ver. Então tá bom, o que você está vendo no mercado? Eu sempre pergunto aos meus clientes. O que você está vendo? O que você já viu? O que você gostou? Ah, mas por quê? Você entende por quê? Não, porque eu preciso selecionar para o senhor alguns imóveis e pode ser que eu selecione um imóvel que o senhor já viu. Então eu não perco o meu tempo. Se o senhor me disser o que o senhor já viu, eu já vou eliminar, porque os imóveis costumam estar com os mesmos imóveis com as imobiliárias. Pronto, eu expliquei para ele, mas não era isso. Eu quero é que ele me dê o que ele está vendo, na verdade. Eu quero é captar os imóveis que ele está indo visitar. Então ele, mora, eu vi um na Conde Bonfim, 55. Ah, o terceiro andar? Eu nem sei se é terceiro andar. Não, foi no quarto, 401. Ah, tá, o 401, anotei. Puf. Então você usa esse cliente Bulula ao seu favor. Você lembra quando a gente falou? Pega um imóvel que não está vendendo e traz ele para locação. Use ao seu favor. Use algo que não te dá retorno ao seu favor. Então, se esse cara não quiser vir na loja, não quiser ver nada, continue dando atenção a ele. Mas usa ao seu favor. Entenda o que ele está visitando, o que estão oferecendo para ele, o que ele viu de bom. Pega os endereços e vai fazer a captação ativa. Nesse caso, ele tinha visto um imóvel na Rua Saviana. Eu fui lá na Saviana, bati no prédio, captei o imóvel, botei ele na sexta-feira. Quando eu cheguei na segunda, ele estava com a venda fechada. Uma colega já tinha vendido, eu ganhei uma excelente comissão de um cliente Bulula que não comprou nada. Ele acabou me dando lucro. Você entende que você precisa compreender como utilizar as estratégias para te beneficiar, mesmo que aquilo pareça que não exista possibilidade. Mesmo que dali soe que não tem possibilidade. Transforme isso em possibilidade. Isso é questão de visão, ponto de vista e estratégia. Eu não tenho zero de dúvida em relação a isso. A experiência que eu tenho vendo já me disse que por várias vezes, você planta para colher daqui a 6 meses. Você esquece, você plantou ali. E aí, em vez de capim, nasceu flor. Existe uma forma interessante? Pode falar, Duca, perdão. A dificuldade é na hora ali administrar com aquela... Peraí, só um pouquinho. Vou dar um tempinho, vou retornar para o senhor e tal. Quer dizer, essa é a dificuldade, mas está explicado. Eu estou tentando que usar cara que eu acho que não vai fechar, está com a bala para fechar aquela hora, para que eu consiga alguma coisa que possa ou desfrutar num outro caso, para oferecer um outro cliente, ou então para o meu trabalho. Então, está claro. Eu só fiquei preocupado porque eu sei que às vezes a gente tem que plantar aquele cara que a gente às vezes não acha que não vai dar nada. Essa venda que eu fiz agora foi uma venda que eu juro por Deus, a mulher, essa venda aí não foi carta premiada de iniciante com sorte, mas também teve esforço danado para fazer. Que o papo da mulher era assim: dá teu pulo, se vira. Foi Duca, desse jeito. Sorte é uma coisa e ali onde eu achei que eu fazia dar nela, que sai agora. A sorte ela é interessante, ela costuma vir depois de muito trabalho, né? E acontece a sorte. Então, sorte é uma variável muito pequena. Porque para ter sorte, você tem que estar no plantão, você tem que visitar, porque você vai perceber, trabalhando ali mais pontualmente próximo de colegas, você vai ver corretores que dispensam cliente, que não vão visitar, aí taxam ele como corretor. Esse é corretor, não vou perder meu tempo. Enfim, e acabam perdendo oportunidade. Então, a sorte, na verdade, ela é uma pequena variável dentro desse contexto, tá?
Duca, mas é isso. Puxa ele para o teu mundo. Ele não veio para o teu mundo, você passa a deixar de dar atenção para esse cliente. Pode falar, Conrado. Obrigado, Duca. Mauro, acho que é importante, até para complementar aí essa questão do Duca, de perder tempo com cliente que não vai dar retorno de imediato, porque também não é dispensar ele, né? Não. Ele pode não ser um potencial comprador agora, mas se você tratar ele com carinho e cuidar dele ao longo do tempo, óbvio, não investir muito tempo nele, porque a gente sabe que às vezes o cara depende de vender. O senhor pretende financiar? Não, sabe o que é? É que eu tenho um apartamento em casca dura, eu estou pensando em vender, o apartamento é ótimo. Exatamente. Porra, o cara vai demorar para ter um resultado, exatamente. Eu deixar ele de lado não é uma boa estratégia. Não né? é deixar de lado. Não, olha só, eu já fiz uma venda para uma cliente que eu atendi ela durante 2 anos e eu nunca tinha feito uma visita com ela. Você acredita nisso? Qualquer corretor no meu lugar teria falado que ela é corretora. Eu, durante 2 anos, meu pai, acho que não está aí, ele não entrou no grupo, meu pai, foi quando ele tinha acabado de entrar na corretagem, eu tirei umas férias em dezembro, falei, pai, essa cliente, eu estou 2 anos atendendo ela, quer fazer uma visita. Meu pai levou ela no imóvel na rua Barão do Bom Retiro, ali perto da casa da Beth, ali no 1.000 e pouco, 1.500 e pouco. A mulher se apaixonou pela planta e comprou. Nós, durante 2 anos, nós demos atendimento a uma cliente, eu tinha dado atendimento a essa cliente. Em 2 anos de atendimento, sem nunca ter visitado comigo, em 2 anos de atendimento, ela viu um imóvel e comprou. Ela estava definindo um perfil. Eu não deixei de atender. Entenda bem. Quando eu costumava, pelo menos a cada 3 meses, pegar todo o meu banco de dados de clientes e ligar um por um. Olá, seu fulano, como é que o senhor está? Quanto tempo? E aí, como é que está a busca? Vamos retornar? Ah, Mauro, eu estou vendo, eu já ia lá no meu CRM, cliente ainda indeciso, não sei o que lá. Porém, ainda mantinha ele dentro do sistema. Então é isso. Essa questão de achar que cliente é corretor, a gente tem alguns colegas na loja que estão com, acho que, uma síndrome disso. Assim, na verdade, eu não sei se a Nara está aí na sala. Ah, não. A Nara, praticamente todo cliente que ela pega agora, ela me manda, ela printa a foto do cara e pergunta se tem cara de corretor. Ela me manda foto. Se tem cara? Eu falo, Nara, vê se é 71, vê se essa cara é de 71. Ah, então é corretor. Isso é impossível saber, é impossível. A gente tá abaixo desse nível de evolução para entender pelo rosto, pela fisionomia, se o cara é ou não é corretor. Não dá, né? Não dá. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu, eu atendo todo o cliente como se fosse comprador, que eu vou ganhar dinheiro com ele. Olha para ele. Sempre do princípio que vai dar certo. Ponto. Mas isso para mim é fundamental, a minha ferramenta é essa. Eu posso fazer ele ficar constrangido de um bom atendimento que eu vou dar a ele e ele tentando pegar a minha mercadoria. Eu quero fazer com que ele reflita a condição dele do outro lado, de se fazer passar por cliente, para invadir um espaço, uma área que é nossa de atuação, porque às vezes o cara é lá da Barra, o cara é lá de Jacarepaguá, tem um cliente para comprar na Tijuca, aí ele faz essas buscas, as sondagens. Então, é fazer ele ficar constrangido e um bom atendimento, lidar com ele como se fosse de fato na locação, que é o nosso foco hoje, você não vai passar muito por isso. É difícil um corretor ligar para se passar por cliente, não é tão comum, é mais na venda. Mas uma estratégia muito boa que eu gosto de utilizar, primeiro, eu sempre, quando eu me apresentava ao cliente, eu me apresentava com meu nome e sobrenome. Olá, meu nome é Mauro Bacelar, tudo bem, bababá. Então, quando eu me apresentava com meu sobrenome, eu cobrava dele também uma apresentação com o sobrenome dele. Ah, tudo bem, eu sou Cristiane. Você me perdoa, Cristiane de quê? É porque eu tenho algumas Cristiane dentro do meu sistema, só para que eu possa pontuar, né? Enfim. Ah, não, tudo bem, Cristiane Passos. Ah, não, obrigado, Cristiane. Estou aqui, Cristiane Passos. Muito obrigado. E aí, com o sobrenome, você já consegue fazer algum tipo de busca com o telefone, dentro do Google, do Facebook. Gente, eu participei de uma reunião esses dias e foi uma corretora de Portugal participou da reunião e a gente não trocou o telefone. Mas ela falou o nome dela, Ana Torres de Portugal. Eu botei corretora Ana Torres de Portugal. Você acredita? Bota no Google aí quando terminar a reunião, você vai ver que você vai encontrar ela, corretora da Remax em Portugal. Hoje o Google ele é sensacional. E se você não encontra no Google, você tem outras ferramentas para isso. Mas mais acima ainda... Mauro... Mais acima ainda, deixa eu só concluir rapidinho, peraí. Mais acima do que isso, quando eu queria ter certeza se era corretor ou não, eu partia para uma simulação de financiamento. E para fazer a simulação de financiamento, eu pedi o CPF. Cara, eu preciso ter o CPF para fazer a simulação. Aí tu sente que o cara não quer dar, tá sempre se esquivando. Eu também vou me esquivar dele para dar muita atenção, mas vou continuar dando atendimento. Entendeu, gente? Então,
Fala, Mauro, eu Simone. posso falar rapidinho? Pode. Então, o que acontece? Eu concordo plenamente com o Conrado, porque tem alguns colegas nossos que depois, eu acho que foi depois da pandemia, que eles ficaram com essa síndrome de tudo é corretor, porque muita gente faz isso que o Conrado está falando, de mandar foto, de perguntar, e para ver se é corretor. E isso aí causa às vezes, até um mal-estar para o nosso cliente, gera reclamação pelo seguinte, porque o cliente comprador e que vai alugar, ele está interessado, ele quer saber qual é a rua, quer saber tudo. Mas, assim, é um cliente potencial para venda e eu concordo com o que o Conrado falou. Querer saber de detalhes não caracteriza que ele seja corretor. Querer saber de detalhes não caracteriza que ele seja corretor. Obrigado, Simone. Isso aí. O cara vai perguntar às vezes onde que é o endereço. Ele não quer perder tempo. Ele não está afim de ir lá ver um negócio. Isso Não aí. sabe onde é. Ele quer ver o prédio pelo Google, Mauro. Ele quer saber qual é o prédio pelo Google. E ele já descarta. Exatamente. Entendeu, gente? Então vamos continuar aqui. Aí, as pessoas... Beleza, obrigado, gente. Obrigado. Vamos continuar aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Só um minutinho. Legal. Então, acho que vocês conseguiram compreender o porquê das coisas, né? Por que questionar não só qual a localização, Tijuca. Tijuca por quê? Você mora ali, você trabalha ali, enfim. Entender o porquê das respostas, tá? Vamos partir para a próxima? Enquanto você está trabalhando o imóvel que você captou, isso é uma outra questão. A gente está falando de locação, tá? Isso, você sabe que a locação ela é direcionada. Então, você captou um imóvel e você agora, o foco da estratégia é a captação. Esse imóvel agora passa a gerar chamadas para você, ele passa a gerar atendimentos para você, gerar leads para você. E você agora precisa atender esses leads com foco em fechar. Agora, o que o corretor costuma fracassar no trabalho dele, costuma falhar no trabalho dele, ele não dá feedback ao locador. Ele captou aquele imóvel e ele simplesmente esquece aquela pessoa como se ele estivesse fazendo um trabalho solo e o proprietário não entende mais o que está acontecendo e a ausência de respostas, a ausência de informações faz com que ele sinta um vazio e que ele tenha o desejo de procurar alguém que complete esse vazio. Então, gente, quando você tiver com o imóvel captado, está fazendo um trabalho em cima dessa captação e está atendendo os clientes, procura dar feedback ao locador. Procura informar ele que tiveram visitas no imóvel. Procura informar que estão tendo procuras. Tem um cliente pretenso a fazer uma proposta. Senão pode ser que o dia que você encontra um cliente interessado, você ligue para ele e fale, mas eu já aluguei. Você nunca mais me ligou, eu não sabia nem se você estava trabalhando ou não no imóvel. Aí entra a fuga, né, da vitimização. Eu não sabia nem se você ainda estava trabalhando no imóvel, ou então ele vai dizer, eu nem conheci esse corretor, nem sei quem ele é. Então ele vai entrar na fuga da vitimização, mas essa fuga da vitimização é uma defesa, né, pela ausência do trabalho correto do corretor. Ele simplesmente abandonou aquele cliente e aí, ponto final. Não houve um trabalho adequado de feedback. Alguns profissionais lá na empresa que eu acompanho, todas as vezes que fazem visitas, mandam uma mensagem para o proprietário. Olha, eu tive hoje no seu imóvel, o cliente não gostou, mas a gente está tendo uma procura. O cliente sente que você está fazendo um trabalho, dando feedback, ele não vai procurar outro corretor. E mesmo que algum corretor um dia procure ele, é bem capaz, o maior percentual de chance dele falar assim, ó, o meu corretor é o Conrado, ele está me atendendo. Tá? Qualquer coisa você liga para ele e propõe uma parceria para ele. Ele já está há algum tempo. Há aquele reconhecimento do seu trabalho. Ele já está há algum tempo fazendo um trabalho no meu imóvel, enfim, bababá, bababá. Então, você precisa, semanalmente, falar com o seu cliente. Nem que seja um oi, como é que está sua filha? E aí, você falou que ia viajar no final de semana, ia para Petrópolis, como é que foi lá? Correu tudo bem? Legal, só para dizer que eu estou aqui, continuo fazendo um trabalho, a gente está anunciando. Por enquanto, não tivemos ainda resultado. Mas por quê? Aí entra, deixa. Ele vai te perguntar o porquê. Olha, eu falei para o senhor, o valor está um pouquinho acima, pode ser uma boa estratégia a gente baixar, mas, claro, isso é uma decisão do senhor. Você passou a bola para ele, ele vai falar, pô, quanto é que você acha que a gente pode baixar, Conrado? Aí você vai falar, poxa, vamos tentar baixar aqui X, vamos lá. E você ganhou mais um espaço com ele para fazer o negócio acontecer. Porque o imóvel sempre vai entrar por um preço, ele vai ajustar e vai ser vendido, tá? Em casos de exceção, ou alugado, perdão. Em casos de exceção, é que isso não vai acontecer de forma diferente. Então, gente, feedback é algo valioso e que faz você ser valorizado como profissional, tá? Aqui são algumas regras da locação. Então, é importante vocês estarem atentos a essas regras,
Os documentos solicitados, eles estão na ficha do locador e do locatário. Qualquer um pode ter acesso a essa ficha. Inclusive, eu vou criar uma pasta que vai se chamar Kit Corretor. Vocês vão ter acesso a uma série de documentos dentro dessa pasta na rede da empresa, poder acessar a hora que quiser, enfim. Então, todos os documentos que tem lá tem que ser entregues. Eu entreguei isso, mas não entreguei aquilo. Pô, mas por quê? Por que estão pedindo isso? Isso foi pedido desde o início. Está ali no documento. Aí você passa para o cara, pega um documento faltando, manda para o setor de contratação, aí vem faltando documento. Isso é muito burocrático. Gente, se a gente conseguir executar um trabalho de excelência, a documentação vir completa, não vai haver burocracia. É na hora. Pega aí, deixa eu ver, o senhor já me mandou? Tá aqui? Pá, beleza, alinhou. Tá? O locatário não pode restrição no nome e no CPF. O locatário e o fiador precisam ter uma renda líquida 3 vezes maior do que o valor somados aluguel, condomínio e IPTU. O contrato de locação residencial é um prazo ideal de 30 meses. Tá? E aí, por que 30 meses? Dentro do campo da lei do inquilinato, para resguardar a segurança do inquilino que antes alugava um imóvel e depois que ele alugava esse imóvel, o proprietário queria de volta. Então, a lei do inquilinato teve algumas modificações e ela disse o seguinte: o contrato ele precisa ter 3 meses para não precisar, para ser a denúncia vazia. O que é denúncia? 30 meses, perdão. Para ser a denúncia vazia. O que é denúncia vazia? Quando findar, acabou os 30 meses, eu sou o dono do imóvel, eu chego para o inquilino e falo, eu quero meu imóvel de volta. Mas por quê? Não tenho motivos. Ele não precisa ter motivos para pedir no final dos 30 meses. Antes disso, eu não posso pedir. Tá? Contratos inferior a 30 meses se chama denúncia cheia. Contratos inferior a 30 meses se chama denúncia cheia. O que é denúncia cheia? Eu fiz um contrato de 1 ano com o meu inquilino. Aí, deu 1 ano, eu quero de volta. O inquilino ele vai falar o seguinte: de acordo com a lei do inquilinato, você precisa ter motivos para poder ter o imóvel de volta. Isso é denúncia cheia. Cheia, ter motivos. Denúncia vazia, não ter motivos. Quais são esses motivos? Eles estão elencados na lei do inquilinato. Tem que ser para mim morar pessoalmente no imóvel. Então, se eu tiver outro imóvel, eu posso não conseguir. O inquilino pode se negar a sair, mesmo que tenha terminado 1 ano. Olha, eu não vou sair, você não tem motivo de acordo com a lei, eu não vou sair. E aí você só consegue reaver esse imóvel depois de 5 anos. Entendeu? Então, é o ideal que o contrato seja de 30 meses para segurança do locador, tá bom? Quando a garantia for locação, não pode ultrapassar 3 vezes o valor do aluguel. Isso é estipulado por lei. Quando a garantia for fiador, o imóvel precisa estar quitado e no Rio de Janeiro. Tá? Não, isso não é lei ser no Rio. Porém, todas as vezes que a gente pegar um imóvel de fiador fora do Rio, a gente envolve outra jurisdição, né? Outra jurisprudência, e qualquer processo tem que ser por precatório, é demorado, é complicado. Então, por segurança, para diminuir os riscos, o ideal é que o imóvel seja no Rio. A garantia for seguro-fiança, a seguradora vai fazer a análise do locatário. Mesmo que a gente faça, a seguradora vai fazer a dela. Quando for título de capitalização, o ideal é que seja 10 vezes o valor do aluguel. O ideal é que seja 10 vezes o valor do aluguel. Porém, pode ser de menos. Muitas vezes a Nathalie pega aí o calção e transforma em título. Não existe mínimo. Mas o título de capitalização é para trazer mais segurança para aquele cliente que queria fazer um calção de 3 vezes o valor. Aí você fala, cara, faz o seguinte, faz 6 vezes, aí a gente bota num título. Esse título, um dinheiro fica depositado na conta da Sul América. Se o inquilino não pagar, a Sul América vai e reverte para o locador esse título. É legal, porque às vezes no final do contrato com calção, o locador gastou o dinheiro, não tem para devolver, não avisou que gastou. Então, o título ele é muito legal. Eu prefiro 1000 vezes que seja título do que calção. Tá? E o fiador não pode tirar a ônus consultiva. Tem que ser uma ônus reais tirada no cartório. Por que não pode ser consultiva? A ônus reais consultiva, ela não apresenta prenotações. Então, se tiver uma prenotação de penhora, uma prenotação de compra e venda, tá? Muita gente vende um imóvel, aproveita antes de ser registrada a venda e vira fiador de alguma coisa. Tá? Eu já vi essa operação algumas vezes aí na loja, então é importante tirar a ônus reais atualizada. Uma observação aí, como prestador de serviço, nosso dever é orientar os nossos clientes para que as regras acima sejam seguidas para uma locação segura, porém todas elas podem ser negociadas de acordo com a autorização do locador. Ah, mas o cara não tem nem garantia, é sem garantia o contrato. O locador autorizou, vamos fazer sem garantia, vamos analisar a ficha do cliente. Ele tem uma renda boa, tudo bem, então faz sem garantia. Processos, inclusive, sem garantia dentro do âmbito judicial, eles têm um processo mais rápido de despejo, tá? Então, muitos empresários aí gostam de alugar comerciais sem garantia.
facilita na hora de despejar. Beleza? E aí você pode incluir outra, contrato sem garantia permite cobrar antecipação de aluguel. Então, aqueles casos, o cara, eu quero adiantar 1 ano de aluguel, faz um contrato sem garantia com antecipação de pagamento de 1 ano. Se você faz um contrato com garantia, você não pode cobrar antecipado. Isso é proibido pela lei do inquilinato. Mas se você faz um contrato sem garantia, você pode pegar 1 ano de pagamento antecipado, a ficha do cara é boa, já tem 1 ano pago pela frente, então você pode fazer um contrato sem garantia, não tem problema. Percebe que o conhecimento faz diferença? Que ter esses detalhes na ponta da língua, ter esses detalhes aqui, ó, na sua cabeça, faz com que você não perca negócio. Você precisa ser um gerador de soluções, beleza? Principais deveres do locador. Entregar o imóvel em condições de habitabilidade. Tem que estar com água, luz e gás funcionando. Geralmente não está, é maior confusão. Entendeu? Mesmo a gente bota no contrato, faz avisar e vai ver na vistoria, está desligado. Tá? Mas a gente hoje faz informações na hora de fechar mais severas e isso tem de reduzir bastante os problemas com isso. Responder por problemas anteriores à locação e pagar o fundo de reserva. Isso está na lei do inquilinato, entre outros deveres que ele possui lá na lei do inquilinato. Tá? Mas quem paga o fundo de reserva é o locador. Principais deveres do locatário: pagar pontualmente o aluguel e encargos da locação no prazo, restituir o imóvel locado no final, no estado em que ele recebeu, e aí a gente tem um laudo de vistoria para isso, e não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem consentimento prévio e escrito do locador, né? E autorizar vistorias e visitas de terceiros ao imóvel, desde que combinados dia e hora. Entre outras elencadas aí, várias outras questões também. Devem ter mais ou menos umas 15 para cada um na lei do inquilinato. Quem quiser, é a lei 8.245/91. O artigo 22 inteiro são os deveres do locador. O artigo 23 são os deveres do locatário. Tá bom? Gente, lá na empresa, você sabe que as chamadas de locação são direcionadas. Se você captou um imóvel de locação, automaticamente essa ficha vem para você, mesmo ausente, mesmo agora de home office, você recebe de casa essa chamada. Então, o segredo está ali na captação. Você captou o imóvel, você agora vai fazer aquele funil de atendimento com o cliente, não vai perder tanto tempo saindo para mostrar toda hora aquele imóvel, só para quem realmente se sentiu que é o potencial cliente. E aí você vai fazer uma operação dobrada, operação Gêmeos. Eu dei esse nome aí essas gracinhas lindas que estão aí. Um se chama captação e o outro se chama locação. Então, você vai fazer a dobrada Gêmeos. Como é que funciona isso? Se o imóvel for administrado pela empresa, você ganha 35% na captação e 35% na locação. Agora, se você faz a dobrada Gêmeos, capta e aluga o imóvel, você ganha 70% do primeiro aluguel. Isso se for administrado. Beleza? Se o imóvel não for administrado pela empresa, você ganha 25% na captação e 25% na locação. Porém, trabalhando a dobrada Gêmeos, você ganha 50% do primeiro aluguel. Tá? Então, entendendo melhor os números, levando em consideração o aluguel médio na Grande Tijuca é de R$2.000, isso residencial, tá? Se você fechou a administração, ganha 700 na captação, 700 na locação. Se você dobrar, R$1.400. Então, no aluguel médio, tá? Ticket médio Tijuca, você vai ganhar R$1.400, tá? de prêmio aí, de comissão pelo aluguel desse imóvel. Se não fechou a administração conosco, você ganha 500 pela captação e quem alugar ganha 500. Porém, se você fizer a dobrada nessa operação, a dobrada Gêmeos, você vai ganhar R$1.000 dessa operação. Isso eu estou falando de uma operação residencial, porém, você pode trabalhar uma operação comercial, onde o ticket médio de lojas de galeria na Tijuca é de 1.500, 2.000, lojas de rua menores, 5, podendo chegar a 15, 25 mil reais de aluguel. Então, você já imaginou o quanto poderia ser de comissão uma operação desse valor de imóvel? Legal? Então, aqui é quanto você ganha, tá, gente? E concluir aí a apresentação. Eu quero abrir esse espaço para algumas perguntas. Vocês perceberam que o foco hoje é foco de estratégia de atendimento, estratégia para captar, entendimento de soluções. Esse material é importante vocês depois darem uma lida.
continuarem lendo esse material, que é importante, ou assistir o vídeo de novo, tá? E eu queria abrir esse espaço aí para perguntas aí, se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer? O Júlio César. Júlio, pode fazer, Júlio. Só um pequeno apanhado aí sobre a administração da empresa do imóvel. A administração? O que você quer saber sobre a administração? Você colocou ali, sem ser administrado pela empresa e administrado pela empresa. Isso, a administração é quando a empresa ela vai fazer a cobrança do inquilino mensal. É importante você tocar nesse assunto, Júlio, porque você me dá uma oportunidade de lembrar que o quinto andar, quando ele faz a administração, e eles cobram uma taxa de 6%, diferente da nossa, que a gente cobra 10%, e em muitos casos a gente cai para 8%, tá? E fora, abaixo de 8%, aí é uma autorização de análise com a Nathalie, mas assim, 8% a gente sempre chega. O cara não quer pagar 10%, quer pagar 8%. Isso já de cara a gente já consegue chegar. Dá uma diferença de 2%. Se você parar para analisar, 8% sobre o valor de 2.000, que é um aluguel, tá? A gente está falando de uma taxa de R$160. Eu acho que é uma das taxas mais em contas que existe de prestação de serviço no mercado. Não estou falando da empresa, não. Estou falando de todas as empresas que prestam esse serviço. Porque a gente oferece assessoria jurídica, acompanhamento, atendimento. A gente oferece uma intermediação, né? Porque uma coisa é você alugar o imóvel para uma empresa e você lida com a empresa. A outra coisa é você lidar direto com o inquilino que te liga no domingo, 10 horas da noite, porque a descarga dele parou de funcionar e quer que você vá lá consertar. Uma coisa que ele desgastou naturalmente, ele tem que trocar. Então, quando você envolve uma empresa por detrás disso, a empresa ela vai dar total suporte e orientação dentro da lei do inquilinato do que é de deveres do locador e deveres do locatário. Ah, Mauro, mas pô, a minha descarga aqui deu problema. Olha, com todo respeito, compreendo o problema que você está passando, porém, o senhor está no imóvel há 6 meses, né, e tudo se desgasta naturalmente. E a manutenção, de acordo com a lei do inquilinato, ela é responsabilidade do locatário. E aí você quebra o cara com base da lei do inquilinato, que o locador geralmente não sabe. Quebrou? Tá, eu vou ver. Já fica chateado, aquilo mexe emocionalmente com ele. Então, eu acho que um dos grandes potenciais da administração é você tirar a carga e o peso disso da cabeça do locador. Segundo, que eu comecei falando sobre o quinto andar e não concluí. O quinto andar, quando ele faz a administração, ele manda um boleto mensalmente para o inquilino, só que ele não inclui as taxas de condomínio IPTU, o que é errado. Nós incluímos, cobramos isso do inquilino, o inquilino paga, a gente paga as taxas e transfere a diferença para o proprietário. Por quê? Taxas de condomínio IPTU e nos casos de casa, tá? Isso é importante, a gente presta atenção nisso. E nos casos de casa, quando for conta de SEDAI, que casa tem conta da SEDAI, são consideradas dívidas propter rem. Propter rem é um termo latim que significa o que cabe à coisa. Então, condomínio, IPTU e água são cobranças propter rem. Elas cabem ao imóvel, elas são vinculadas ao imóvel. Se o inquilino não, se eu mando, que nem o quinto andar faz, um boleto para o inquilino mensalmente e tira a responsabilidade de acompanhar o pagamento do condomínio. Depois de 12 meses, o condomínio não consegue contato com a administradora, não sabe quem é a administradora, não tem mais o contato da proprietária. Depois de 12 meses, a gente descobre que esse inquilino não vem pagando o condomínio há 12 meses. E essa dívida ela passa a ser uma cobrança de penhora na justiça contra o bem. O bem pode ser penhorado e pode ser leiloado. Olha a seriedade disso. Então, nós fazemos essa cobrança. Na verdade, as empresas fazem isso. O quinto andar não faz. Algumas pequenas empresas não fazem, porque te dá muito trabalho, responsabilidade, enfim. Algumas cobram e não pagam, mas não é o caso da nossa. Então, a gente consegue trazer isso para o cliente primeiro, essa intermediação entre as partes, a orientação, o apoio jurídico, se for necessário, despejo, cobrança extrajudicial. A gente faz esse controle de pagamentos. Dentro da nossa plataforma, que é o aplicativo de locação, o proprietário pode entrar lá e ele consegue procurar os comprovantes de pagamento que a gente fez do mês que ele quiser, desde o início. Cadê que eu quero ver o comprovante? A síndica me vai agora cobrando o condomínio de janeiro de 2019. Ele entra dentro da plataforma, ele consegue botar lá e achar o comprovante de pagamento que a gente pagou e anexou dentro da plataforma. Então, a gente faz, lá naqueles benefícios, está bem explicadinho lá todos os procedimentos que a gente faz na administração. Mas é importante eu procurar pontuar os principais de acordo com a tua pergunta. Alguém quer fazer? Obrigado, Júlio. Pode falar, Miranda. Ô, Mauro. Pode falar.
Depois que a gente entende bem o processo e até lendo a lei do inquilinato, e com a experiência, óbvio, que a gente vai adquirindo, porque eu entrei no mercado sem saber nada, você ter segurança de falar para o cliente, tanto para o seu cliente locator, que é o que você está querendo captar a opção, ele não questiona. Depois que eu aprendi a ter segurança no que eu estou falando, explicar exatamente como funciona e por que a necessidade, por que os 10%, a gente vê que é muito pequeno pelo tamanho da responsabilidade que a empresa assume. E eu não tenho tido mais problema de proprietário reclamar pelos 10%. Porque você entendeu o processo e agora você sabe vender o processo. É onde as pessoas erram. Elas não querem entender o processo, que dá trabalho. E se dá trabalho, eu não quero ter trabalho. Eu só quero ganhar dinheiro. E não se ganha dinheiro. Não funciona assim. Não, para você ganhar dinheiro de verdade, não vai dar certo desse jeito. Você até vai colher alguma coisa aqui, outra ali. Mas se você quer realmente ser um grande profissional, se você quer performar bem dentro do ramo imobiliário, porque o ramo imobiliário ele pode ser um ramo que pode trazer muitos resultados, como ele pode trazer muitas angústias. E aí você precisa ter uma boa performance para ele ser um ramo rentável. Gente, presta atenção. Nesses períodos de pandemia, as pessoas que têm performado em primeiro lugar ali têm tirado um salário de 15, 20, 30 mil, tá bom? Isso é interessantíssimo. O meu primo, ele se formou em medicina, fez residência, está fazendo outra residência agora. Ele está ganhando 2.500 por plantão. Ele faz 2 plantões por semana, então ele tem que pegar de 3 a 4 plantões para fazer um salário interessante para ele. Ele é médico formado, se formou numa grande faculdade. O que ele investiu de recurso sai muito mais caro do que ele hoje ganha e para ele poder se pagar vai demorar bastante. Então vocês entendem que a corretagem ela pode ser um fruto excepcional? Você só precisa compreender como funciona o jogo. E isso, vocês são pessoas que estão aqui hoje demonstrando que querem isso. Vocês estão de parabéns. Porque a gente hoje está fazendo um treinamento sobre esse assunto e vocês estão aí ouvindo, perguntando, querendo aprender. E eu tenho o maior prazer de fazer isso. Porque se você for vasculhar em outras empresas, vai ser difícil você encontrar alguém que queira parar, fazer treinamento, ensinar. Você tem a Remax, por exemplo, que eles têm uma faculdade deles lá, enfim. Mas a grande maioria das empresas não ensinam, vai ter que vender, é só atender, tem que vender, por que você não vende? Existem muito mais cobranças do que fornecimento de habilidades. E só tem uma coisa que funciona, é um método eficaz para que você tenha uma boa performance da sua equipe. Aí falando agora como líder, ele envolve 2 posicionamentos. O primeiro dele é motivação. A equipe ela tem que estar motivada para ela acreditar que há esperança, que vai dar certo, e aí entra a motivação. O segundo dele é habilidades. Então essa é uma técnica infalível. Se eu trago motivação para a empresa e ao mesmo tempo dou habilidade para as pessoas colocarem em prática aquilo que elas precisam colocar para ter efetivação e êxito, a gente consegue realmente ser uma equipe de campeões. Eu acho que a gente está no caminho certo. Vocês estão de parabéns por estarem aqui hoje participando e querendo aprender um pouco mais disso. Obrigado, Miranda. Mauro. Vamos lá, Mauro, Beth. Pode falar, Beth. Um caso atípico que aconteceu comigo, tá? Uma cliente minha me procurou para que eu vendesse o apartamento dela na Antônio Basílio, tá? Aí ela me perguntou, quanto vocês cobram de comissão? Eu já não falo mais dos 20 mil, porque isso assusta muito o cliente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar focar aqui na locação. Se você quiser trazer algum exemplo de locação... Mas eu preciso saber disso. Mas eu vou te explicar, depois eu posso em off conversar com você, não tem problema. Mas vamos focar aqui hoje, esse treinamento aqui é de locação. A gente então tem esse foco esquece, nisso, que é venda. Tá? Então, assim, esquece. O cliente, isso também vai acontecer na locação. O cliente vai falar, primeiro aluguel, tem uma empresa, olha só que interessante, tá? A Beth fez um posicionamento legal, mas vamos trazer para o foco da locação. Tá vendo? Transforma em algo sempre que vai te trazer produtividade. Então, vamos lá. O cara falou para você, mas a empresa fulana de tal, ela me cobra só 50% do aluguel. Isso que costuma fazer é a renascença, tá? Precisa renascença. Interessante só me dizer isso. Olha o amortecimento. Amortece o que ele diz. Não entra em embate nunca com o cliente. Amortece o que ele diz. Bastante interessante o que o senhor me falou. Mas, o que o senhor está me dizendo, é importante até não usar o mais, sabia? Interessante o que você me falou. E de acordo com o que o senhor está me dizendo, eu preciso te expor o que funciona internamente. Né? Aí ele automaticamente vai, como assim? Isso é uma maneira de trazer a sua opinião de uma forma que você vai fazer ele dar atenção ao que você está falando.
Muito interessante o que o senhor falou. E, a despeito do que o senhor disse, eu preciso pontuar para o senhor o que acontece internamente e o senhor acaba não sabendo. Mas, por exemplo, a Renascença ela não possui hoje corretores comissionados. A Renascença ela trabalha com funcionários assalariados, assim como a APS, assim como algumas outras, para esse setor de locação. Então, quando você tem um cara que trabalha ali sem ganhar comissão, e ele tem um salário certo dele todo mês, ele pode não dar tanto gás para essa efetivação de locação o quanto eu vou dar, porque eu não possuo um salário. Eu estou empenhado em efetivar, em primeiro lugar, te atender bem, fazer o negócio acontecer, porque eu sei que se eu conseguir o êxito, amanhã você vai me indicar para outras pessoas e tudo, e eu ganho uma comissão com isso. Então, eu tenho que me empenhar para fazer isso. Então, do que adianta o senhor pagar 50% de nada ou 100% de tudo? Porque o senhor está trabalhando com a Renascença há 6 meses, mas até agora eles não alugaram. E aí entra os benefícios. E eu tenho a estratégia para alugar o seu imóvel de maneira rápida. Gatilhos mentais, tá, gente? Usem gatilhos mentais. Eu tenho uma estratégia rápida para alugar o seu imóvel. Opa, rápida? Gatilhos mentais, era o que ele queria ouvir. Ele está de saco cheio, ele quer alugar logo. Que estratégia é essa? Vamos lá, vou explicar para o senhor. Eu anuncio em mais de 10 portais, assim, assado, eu faço isso. Aí entra os benefícios. Aí você vende os benefícios. Quais são os benefícios que a empresa tem? Você precisa ter na ponta da língua todos esses benefícios. Na administração a gente faz isso, a gente faz aquilo, bababá. O cara vai sentir em você segurança. É o que a Miranda acabou de falar. Quando ela passou a ter mais segurança no que ela fala, ela passou a ter mais êxito de aceitação dos clientes. Vocês compreenderam isso? Compreenderam? Legal. Sim. Isso aí. Respondi. Mauro, na questão de... Fala, João. Na questão de administração, né? Eu captei o imóvel e fechei o negócio com o cliente, mas o cliente não quer dar administração para a empresa. De que maneira eu vou conduzir essa... Em primeiro lugar, você está numa fase de relacionamentos, né? Primeiro você está ali no Tinder com o seu cliente, né? Vocês estão trocando mensagens, né? Vamos marcar um encontro, e aí tá toda aquela... E aí você vai, toma uma foto minha, né? Assim que funciona? Olha a minha foto, são os benefícios. Você não vende os benefícios, né? Não é isso? Então, assim, vamos trazer agora para o lado da locação. Então, você vai mostrar para ele ali, primeiro, tudo bem, eu quero que o senhor fique bastante à vontade, o meu papel aqui é te atender bem, tá? E eu vou fazer o meu máximo, seja só para alugar, seja para alugar com a administração. E aí você vai ganhar a confiança desse cliente. Em muitos casos, o cliente, na hora da captação, disse, eu não quero administrar com vocês. Mas na hora de administrar, houve ali uma condução, bababá, um poder de convencimento. Nós fizemos um trabalho de velocidade, encontramos um inquilino, bababá, os contratos são bem elaborados. Aí você convence o cara, tá vendo como é que a empresa é séria? Aí é a hora de você injetar de novo nele. A decisão final, aquele dali é o momento final, ou vai ou racha. E aí, vamos pensar de novo na administração? Você viu como é que é o trabalho da empresa? Tudo aquilo que eu disse para o senhor, a gente fez, eu acompanhei, te dei feedback. O senhor pode me dar um feedback? Pede para ele te dar um feedback. O senhor pode me dar um feedback do meu atendimento? O que o senhor achou do meu atendimento? Em comparação com os outros colegas, que eu sei que tinham outros trabalhando, você está fechando o negócio. Você pode até não ser um corretor experiente, pode até não ser o cara que trouxe para ele mais bagagem de informação, mas você está fechando o negócio. Passa a bola para a mão dele e faz ele levantar a sua bola. Pô, João, realmente você foi o cara que fez o trabalho aqui e alcançou o resultado, meus parabéns. Então, o que você acha de me dar mais um voto de credibilidade? Você entende que é uma técnica de abordagem? Não é só falar, não é só chegar e falar, você me dá? Ah, por favor. Não é assim, gente. Eu vi uma gerente uma vez no mercado imobiliário que, meu Deus do céu, eu botei uma proposta na mesa dela na época, ela fez isso para o cliente. Por favor, aceita a proposta, vai, por favor, vamos fechar. Não é assim, gente. Isso é apelativo, isso é ridículo. Entendeu? Então você precisa inserir técnicas ali. E aí você vai pegar esse cara no dia da final. Você está no campeonato ali com ele, onde vocês estão jogando um bate-bola. No dia da final é que você vai chegar para ele, abordar de novo ele através de técnicas de abordagem para convencer ele a te dar administração, porque você vai ganhar mais e a empresa também ganha com isso. Legal, João? É tempo. Tem clientes, tem coisas na vida que só se resolvem com o tempo. Tá? Problemas que acontecem, N coisas, convencer alguém da sua credibilidade. Isso aí é o tempo que vai mostrar e aí você vai ganhando a confiança da pessoa no tempo
com a sua dedicação ali. Pode falar, Cris. Cris, está no mudo. Não estou te ouvindo, não. Está no mudo. Tem que tirar o mudo aí. Pronto. Pode falar, Olha só, Cris. como a gente focou na questão da captação como uma das estratégias, né, para ganhar dinheiro com a locação. A principal estratégia, na verdade. Pois é. Então, cabe a pergunta da questão dos valores, né? E com relação também à abertura da loja nova. Uhum. Esses imóveis ali ao redor da loja nova... Tem um ticket médio menor. Como é que vai funcionar isso daí? A gente vai poder captar mesmo assim? É do interesse da empresa, não é? Claro que é do interesse da empresa. Gente, receita, preste atenção numa coisa. A gente fechou operação de 60 mil esse mês aí, acho que foi a operação mais alta, e eu botou um gás danado com o gerente lá para a gente fechar. Da mesma maneira como eu peguei um laudo de avaliação aí, eu tinha perdido o laudo, eu corri atrás, fiz um novo, e a gente fez para um cliente da Priscila, estou fazendo para um da Adriana, para ganhar R$400 cada um. Eu botei o mesmo empenho de trabalho num como eu botei no outro. A gente tem que botar receita para dentro. De repente vai pingar menos, mas é esse pinga-pinga que sustenta a gente. O pinga-pinga bota o feijão com arroz na nossa mesa. O restante é o que traz luxo, comodidade, projetos, planejamentos. Mas o pinga-pinga bota o arroz e feijão na sua mesa. Você com certeza vai pagar suas continhas ali, vai manter aquilo ali. Mas no início você falou sobre a captação e eu comecei e não concluí. Por que a Josiane ela foi o primeiro lugar no ano passado como campeã da locação em faturamento bruto? Porque ela só capta imóvel, ela nem mostra. Eu não estou dizendo que seja isso, é uma estratégia dela. Ela não gosta de mostrar, ela passa para algumas de vocês atenderem, que eu já percebi, mas ela não mostra. Mas ela foi a campeã. Como é que uma pessoa é campeã de locação sem fazer visitas? Vocês não percebem isso que está acontecendo? Qual quantidade de captação? Ela fica no OLX, captando imóvel, muitas vezes fazendo laudofone e ganhando dinheiro, gente. Ah, mas eu não estou de acordo. Ah, mas eu não concordo. Gente, para com isso, para de comprar. Mas o dinheiro está no bolso dela. Mas você concordando ou não, o dinheiro está no bolso dela. Para de comprar briga com o mundo e com a vida. Não tem esse negócio de concordo. Eu preciso seguir o caminho que gera receita, que gera produtividade. Entendeu? Claro, com ética, com profissionalismo, mas é esse caminho que eu tenho que seguir. Entendeu? Então, se está dando dinheiro aqui, legal. Oi. No início da apresentação aí, você falou nessa questão, né, da captação. No caso, os imóveis que estão na casa, por exemplo, tá? Eles estão lá no sistema e estão para venda. Está um ano lá para venda e não vendeu. A gente pode trabalhar esse imóvel, captar ele para locação, ou somente a pessoa que captou para venda pode trabalhar ele? Então, olha só. Quando você cadastra um imóvel na empresa para venda, se você não cadastra ele para locação, você deixa esse espaço aberto. E se alguém chegar lá com esse imóvel e cadastrar para locação, o proprietário, né, o opcionista desse imóvel, para a locação, passa a ser quem cadastrou. Agora, isso acontece porque às vezes você viu o anúncio do cara na internet, enfim. Agora, por questões de ética, você de repente foi no imóvel, o proprietário te recebeu lá. E o proprietário comentou com você que ele quer alugar. Então, a maneira correta é você avisar o opcionista, porque você chegou nesse proprietário via o opcionista, ele agendou uma visita para você, né? Então, você dessa maneira você avisa, essa é a maneira mais ética a se lidar para manter um bom relacionamento com os colegas. Agora, você viu o anúncio na internet, captou o imóvel, cadastrou, o imóvel para locação ele é seu. O colega está com o proprietário e não fez isso. O proprietário dele está anunciando para aluguel e em nenhum momento, em primeiro lugar, ele não se preocupou. Ou, em segundo lugar, ele soube, mas como ele não gosta de aluguel, ele não cadastrou para aluguel. Entendeu? Tem pessoas que fazem isso. E aí, tem muita gente que não gosta de trabalhar com aluguel, né? É errado, porque ele não precisa mostrar o imóvel. Ele pode cadastrar, abrir o campo para aluguel, e aí alguém vai mostrar esse imóvel. Porque tem pessoas que ficam no plantão recebendo ficha de outros imóveis também. E aí outra pessoa pode alugar aquele imóvel. Porque alguém vai alugar, gente. Você pode não gostar de trabalhar com aluguel, mas o proprietário está no mercado. Alguém vai alugar e o concorrente vai ganhar com isso. E você perde, a empresa perde e o colega que ia alugar perde. Então, é essa mudança de mentalidade. O nome disso é mindset, mudança de mentalidade. Ó. Puf, explode a cabeça assim e abre a cabecinha. Abrir a mente. Entendeu? Hã? Abrir a mente. Abrir a mente, exatamente. E aí, gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Foi? Concluímos? Espero que tenha sido importante para vocês. Quando eu faço esses treinamentos, eu me empenho ao máximo em tentar trazer o máximo possível de conteúdo, não ser chato com técnicas de informação, mas tentar trazer isso, estratégia, essa conversação dinâmica. Eu acho que foi legal. Meu ponto de vista, meu feedback foi positivo. Foi legal. E parabéns a todos vocês por estarem aqui, disponibilizando tempo para aprender um pouco mais e crescerem como profissionais. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Ô, Mauro, depois eu bato o link dessa apresentação. Aí quando eu parar aqui de gravar, ele vai gerar um link, eu vou subir para o YouTube, aí eu boto o link do YouTube depois no grupo para todo mundo, tá? Junto com o material que eu fiz também. Tá bom? Valeu. Então, gente, fica na paz, boa noite. Boa noite para todo mundo. Beijo. Descanso, Beijo, Cris. Valeu, um abraço. Fique com Deus. Tchau.